Eu conheço de várias formas também. Já fiz excursão com ela, já fui para vários lugares, já me diverti, já conheci muitas coisas legais, não, muita coisa boa mesmo. Já, com os outros, já entendi bastante do papel importante que ela representa aqui na Bélgica sobre os indocumentados, né, que é uma coisa, é uma luta muito grande, né, Maria José? Muito grande. Mas inicialmente a gente quer que você se apresente. Quem é a Maria José, de onde que ela é, para que o pessoal de casa possa conhecer. Goiânia! Não precisa falar mais nada não, né? Meu Deus do De céu! Goiânia, gente, mais uma. Então, eu sou Maria José Freire. Eu venho de Goiânia. Eu cheguei aqui na Bélgica no ano de 1999, uma sonhadora, né, com 29 anos, mãe de 3 filhos naquela altura. O meu bebê ele tinha 7 meses quando eu deixei em Goiânia. A minha filha do meio tinha 6 anos e a minha mais velha tinha 11 anos. Então eu queria muito, o meu primeiro objetivo era os Estados Unidos. E aí, como eu era uma quebrada, né? Eu não consegui, né? Eu falei por um Você chegou aqui em 99? 99. Eu estava lá, eu cheguei lá em 96. Na verdade, pelo médico eu não tinha coragem de ir, né? Porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa e meus filhos ficarem à deriva, vamos dizer assim. Eu falei, não vou então. Em um belo momento apareceu a Bélgica. A Bélgica, eu acho que como a maioria dos brasileiros, cai aqui meio que de paraquedas, né? Eu falo que eu nunca nem ouvi falar da Bélgica. Eu também não conhecia a Bélgica. Não sabia que existia esse lugar. Exatamente. E nas minhas aulas de geografia eu não lembro, não. Eu já tinha ouvido falar sobre o Waterloo. Onde Napoleão. Exatamente, mas Bélgica em si não está nos livros da história do Brasil. Não. E chocolate eu não gosto, então aí eu já não sabia mesmo, né? Nada de cerveja eu não bebo, então aí que menos ainda, né? E eu cheguei aqui então assim com uma malinha, uma determinação muito grande, né? Querendo então vencer. Fui trabalhar na casa de uma família que tinha uma criancinha com a idade do meu filho, de 7 meses. E ali eu comecei então a me apaixonar pela Bélgica, né? Comecei realmente a entrar nesse mundo. E como eu sou uma pessoa que eu não gosto mesmo de depender de ninguém, eu gosto de ser bem autônomo, né? E gosto muito de falar, eu gosto muito de viver o lugar, eu aprendi a falar o francês assim muito rápido. Em 5 meses eu já estava falando francês. Fluentemente, não. Fluentemente, acho que até hoje eu não falo, né? Você fala fluente, né? Mas não fluentemente. O pessoal fala assim, gente, tem diferença do fluente com fluentemente. Então, mas você fala muito bem. Materna, você nunca falará fluentemente. Você está sempre aprendendo, né? Nem a nossa língua materna a gente não fala fluentemente, né? Então, assim, eu não sou tão atrevida ao ponto de dizer que eu domino, não, porque todo dia eu aprendo, né? Mas eu consegui, em 5 meses, sair daquela dependência, né? De alguém ter que traduzir alguma coisa para mim, eu já consegui me virar. E que foi, assim, uma liberdade muito grande para mim. E eu comecei, então, a me imaginar mesmo vivendo aqui, né? E fui fono, né? Quando eu me vi, eu já estava com os meus 3 filhos aqui, já realmente integrada, e ali já participando da luta pela regularização dos documentados. Então, pela minha facilidade de fala, pela minha oratória, como é tão ruim, eu consegui, então, por falar o francês, né? Eu consegui, então, ser, naquela altura, já a porta-voz dos latinos. Naquela época, a comunidade brasileira era bem pequena. Então, isso que eu sempre falo, né? Que quando você começa um projeto, igual você começou há 20 e tantos anos atrás, o que aconteceu ali que não pegou, que não deslanchou tanto? Foi a falta de união das pessoas? O que aconteceu, Maria José? Porque você conseguiu uma anistia aqui, não conseguiu? Uhum. Sim, a gente teve a anistia então, em 2009, né? Foi então a nossa luta, teve um final feliz, vamos dizer assim. Mas como sempre, inclusive agora, nesse exato momento, é o que você falou, é uma falta de união. Não existe, o brasileiro ele não se une, né? Ele não consegue se unir. Mas, uma curiosidade minha, você acha que essa união faria com que os não documentados conseguissem documento? Claro. Hoje, mais ainda, porque naquela época a gente teve, pela nossa, não do brasileiro, mas as outras nacionalidades, elas se reuniram, eu era uma das que estava ali no meio, nós éramos pouquíssimos brasileiros, pode contar nos dedos, né?
E a gente conseguiu então que essa lei fosse Regulamentada. né? A gente conseguiu então a regularização. Não foram muitos que Aham. foram regularizados, a gente conta aí uns 30 mil foram regularizados, foi muito Meu Deus, pouco. é muita gente. E também a gente houve uma falha também ali, né, pelo trabalho, foi uma coisa horrorosa que aconteceu, que a pessoa estava condicionada a um patrão. Então, assim, ela só teria que ficar 5 anos com uma carta de renovável a cada ano, mas condicionada a um patrão. Então, muita gente não conseguiu, e se ela perdesse o trabalho, ela perdia automaticamente a carta. Nossa. O direito de ser justo. Isso na anistia. Isso na anistia. Então, muita gente que conseguiu através do trabalho se viu de novo sem documento, porque não conseguiu Manter o trabalho. Por quê? Porque o patrão começou a escravizar. Deram um poder muito grande ao patrão, né? Sim. Então, tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser com você, porque você não vai sair daqui. Você está nas minhas mãos agora. Né? Então, tem muita gente que está nessa situação hoje, de indocumentado, eles até chamam de as vítimas de 2009. Então, um coletivo que chama Les Victimes de 2009. Porque foram essas pessoas que entraram pelo trabalho que não conseguiram, que hoje estão a mercê de novo da irregularidade, né? Uhum. E são vários coletivos que tem aí, hoje a gente conta com uns 30 coletivos, né? Eu até tentei formar o coletivo dos brasileiros. A gente, no primeiro momento, a gente teve ali uma galera de 700 brasileiros que vieram, que estiveram comigo em uma assembleia que a gente fez. Tivemos 3 grupos de WhatsApp, né? Para poder informar, mas as pessoas não têm paciência e não querem também dar luta. Então, é claro que uma anistia ela não vai acontecer de um dia para o outro. Não, É uma com certeza luta. não. E as pessoas querem que aconteça de um dia para o outro, então elas cansam e vão saindo, e acabou, né? Acabou que hoje a gente não tem mais esse coletivo, ele praticamente não existe. Eu continuei mesmo não tendo apoio dos brasileiros, e isso foi muito triste, porque eu não tive apoio de mídia, vamos dizer, mídia brasileira, não tive mesmo, porque também não eram aquelas pessoas que estavam na cabeça do negócio, então eles não poderiam apoiar alguém que estava, né? Sim. Isso foi muito ruim. Mas tem isso também, que assim, o fato assim, a Maria José tá lutando ali pela documentação, pela regulamentação dos brasileiros, e você nunca tentou assim, agora, no exato momento que as redes sociais ela está muito forte, está crescendo cada dia mais, hoje tem, né, já tem vários podcasts, né, já tem influencers, muitos que se dizem, outros que são, né? Você já tentou juntar essa galera toda para falar com eles a respeito disso e pedir assim, um apoio desse pessoal? Olha, a gente tentou no passado, não deu certo, eu larguei pra lá. Porque assim, é muito complicado você ficar também, né, o tempo inteiro atrás, mendigando, né? Eu me juntei com outras nacionalidades, né? Que estão ali a todo vapor, que estão ali lutando. A gente participou daquela greve de fome que teve no Berguinage, na igreja do Berguinage, né? Eu estava ali com eles. Mas assim, a gente não vê o brasileiro em nenhum momento apoiar a causa, né? Um brasileiro poderia ter uma influência, né? Sim. Mas bom, isso aí também é algo que vai acontecer. Só que no momento, na atual circunstância, esquece uma regularização massiva. A gente vai esquecer isso, porque isso não vai acontecer, né? A gente já teve várias reuniões. É claro que tem partidos que estão lutando por, mas se o próprio povo, que é o interessado, não luta por, o governo vai fazer, né? E a gente está vendo aí que a Europa está realmente fechando, endurecendo as fronteiras dela. Isso aí está todo lado agora, né? Por causa da migração exagerada, massiva, né? Tá acontecendo. E também trazendo as pessoas para uma condição até desumana, né? Porque as pessoas chegam e não conseguem ser atendidas e vivem uma situação deplorável, né? Às vezes buscando uma melhoria, acaba ficando pior. Ficando pior, né? Verdade. E a gente está vendo aí que o problema está ficando muito grave, né? Por causa de muita coisa mesmo, né? Atentados, a pobreza enorme que está acontecendo na Europa, e a Europa não está reclamando, então vai ficar fechando as portas mesmo, vai endurecendo. E nós que estamos aqui dentro, não estamos lutando por Mas, assim, dentro, não sei se seria correta essa pergunta, dentro do Parlamento Europeu, ou tem algum político que abraçou essa causa mesmo? Sim, tem mais partidos. O PTB ele é pela causa, o PS é pela causa. Hoje tinha até umas brasileiras que elas se candidataram. Sim, pelo PTB, teve uma brasileira pelo PTB. Ela ganhou? Ela. Ou não? Eu não sei se ela ganhou, não lembro.
Não é. Então, nós tentamos até encontrar essa mulher para a gente conversar com ela. Nós não tivemos, para você ter uma ideia, são pessoas que não dão acesso a gente, né? E o que a gente acha... Eu mandei mensagem até pra ela. Eu também mandei. Entrevistar ela e ela falou assim, não, porque se eu não me engano, a responsabilidade foi que já estava muito próximo, então que não ia dar tempo. Faltando uma semana para. Mas justamente isso, talvez faltou também boa vontade dela. Por mais que fosse uma semana, ela tinha uma semana. Eu encontrei com ela e ela não trabalhou a campanha dela. Exatamente. 15 dias antes ela começou a postar nos grupos. Eu falei com ela, por que você não me procurou antes? Eu teria te apoiado totalmente, a gente teria feito um trabalho bonito. Mas ela não trabalhou, eu não sei por que ela não trabalhou, não sei se ela estava com um pouco de medo, ver como ela estava entrando agora e tudo. Não sei o que aconteceu, né? A gente até conversou 2 vezes só e depois ela também com muito problema, acabei deixando. Teve um dia que eu conversei com você, assim, que depois eu até postei nas minhas redes sociais, que você disse que ia ter uma manifestação em frente ao parlamento das faxineiras, das domésticas, e você disse que, infelizmente, nem as domésticas brasileiras foram para poder pedir apoio para elas mesmas. Eu até ainda postei no dia lá, falando, né, chamando as meninas, perguntando se iam, eu não posso faltar. Isso muda muito, né? Demais. Aconteceu agora, há 2 meses atrás, de novo, né, lá em frente ao Palácio de Justiça, eu era a única brasileira que estava lá. Né, e foi no horário de trabalho, que era no horário de trabalho mesmo, né? E estava lá o pessoal, porque a CSC, que é o sindicato, ela tem então a Liga das Travailleurs Domestiques Sans Papier e Avec Papier. E elas sempre organizam, né, no 8 de junho, no 16 de junho, uma coisa assim, esse grande evento. E foi um evento muito bonito. E não tinha. E não é falta de convidar. De avisar, né? De avisar. E as pessoas que você falou, eu não posso matar serviço, eu não posso faltar gente, mas é uma luta para o seu bem, para você, para melhorar. Então, assim, a gente precisa entender que o dinheiro é necessário. Mas a regularização também é necessária, né? Porque se você estiver regular aqui, você corre menos risco, né? Você tem menos... Você fica mais tranquilo, né? Você tem uma vida mais saudável, porque querendo ou não, gente, é difícil. Sim. Eu morei 10 anos nos Estados Unidos, 5 anos foi indocumentada. Eu sei o quanto era difícil. E eu costumo falar assim, eu tenho a experiência do sans papier, avec papier e sans papier. Então eu conheço essa trama. O recheio, o papel tá no meio. Exatamente, né? E não adianta a pessoa falar assim, querida, depois que você consegue documento aqui, você tá imposto, não sei o que, devolve sua carta, então, e volta para irregularidade. Se você acha que com o documento não está bom, né? Não está bom, devolve na comuna e volta a viver de novo ao negro e você, né, vai ficar bem então. O que a gente sabe que não é verdade. Porque o fato da gente ficar sem segurança, de não saber se você volta para casa, se você não volta para casa, se vão te pegar e vão te soltar, se vão te dar uma carta de expulsão, se vão te dar interdição de território, porque agora também tem isso, né? Como que é essa interdição de território? Então, a interdição de território não tem muito critério, não, sabe? Foi pego, trabalhando, de repente, dá 1 ano de interdição, 6 meses, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não tem critério. Pegou com documento falso, dá 4 anos, dá 5 anos, então, assim, não tem critério para te dizer assim, tal infração que você cometeu vai ser tanto tempo que você vai pegar de interdição. Interdição seria... E essa interdição o quê? Então tá, interdição é um bom assunto. Um bom assunto para esclarecer, então. Eu espero que realmente esse é um assunto muito importante. Que as pessoas que vão ouvir ou ver esse podcast, não sei como é que prestem bastante atenção, porque as pessoas não estão entendendo. Há um tempo atrás, a gente era deportado e você voltava. Você tirava um documento lá? Nem precisava, voltava com o passaporte mesmo, não tinha necessidade e voltava. Só que hoje você tem uma interdição de território, você não entra no espaço Schengen, na comunidade, na comunidade europeia, você não entra dentro do bloco, entendeu? Então não adianta você passar pela Alemanha, não adianta você passar por Portugal, pela Grécia, pela Croácia, não adianta. Tudo que for espaço Schengen ou o bloco europeu, você não entra. Né? Então, vamos dizer que você pegou 2 anos, por exemplo, no caso do Marcos, 2 anos.
Então, durante 2 anos não entra. Você pode vir por onde você quiser que você não entra, você está registrado. E agora, a partir de outubro, pelo que eu entendi, vai começar então o processo do passaporte biométrico. Então agora que vai lascar o resto. Agora é que o negócio vai ficar feio. E já tem se fala há bastante tempo, mas né, uma hora vai acontecer, agora vai acontecer. Então o que vai acontecer? Você vai estar registrado em todos os sistemas, né? Em todo o sistema do espaço Schengen da Comunidade Europeia. Então você ficou 90 dias a mais do seu prazo, que é o do turismo, vamos dizer assim, e você foi ao Brasil depois disso, vamos supor, cheguei aqui, fiquei 2 anos aqui e vou ao Brasil. Quando eu voltar, eu corro então um risco muito grande de não entrar, porque vai estar tudo registrado. É aquela questão também de se você for pego, vamos supor, a gente tem esse livre acesso de ficar circulando aqui no espaço Schengen, né? Mas se eu for pego em algum lugar e eles verem que eu estou na Bélgica há mais de 90 dias, dali de onde eu estou eu já posso ser deportado. Acabou de acontecer 2 casos com 2 brasileiras na Grécia, que Grécia faz parte do espaço Schengen. Então, na hora que elas estavam voltando, só não foram mandadas porque tinha documento, né? Caíram no controle, entendeu? Então, assim, não adianta ficar achando que isso é balela e que não vai acontecer, já está acontecendo, né? Agora, eu tive 2 viagens canceladas. Eu terminei de me apresentar, nem sei se eu terminei de me apresentar, né? Não, mas eu falei por você mesmo, eu falei que a Maria José trabalha com excursões, né, gente? Todo mundo conhece. Então agora acabei de ter essas 2 viagens canceladas. Fiquei depressiva, viu? Pela de hoje. Porque assim, programei meu aniversário hoje. Programei, comprei roupa nova, comprei sapato novo para me comemorar os meus anos lá em frente à Torre Eiffel. Ela me disse. Mas tinha outra parceira sua que estava em depressão, tá em casa chorando. Gente, não pode brincadeira, fiquei triste da conta. Ontem à noite eu falei, mas não é possível que eu não vou para Paris, gente. E olha que eu já vim em Paris umas 6 vezes, mas eu queria ir, era hoje. Paris é Paris, né? Ai, meu Deus. Mas é aquele negócio. Porque aí vieram uma pessoa e falava, mas estão dizendo que é mimimi. Não é Pode mimimi. até ser mimimi, mas eu não vou colocar o meu nome, a minha responsabilidade, a minha integridade, o meu trabalho, entendeu? Em dúvida. Porque a maioria dos meus... Não é nem dúvida, é o caso assim de você levar pessoas para se divertir e no meio de um negócio desse pegar um controle e algumas pessoas se mandarem embora para casa. Imagina, eu digo assim que 85% da minha clientela é indocumentada. Aí eu tô com um ônibus de 55 lugares, onde 49 é indocumentado. E aí eu caio no controle. A polícia leva todo mundo, porque Londres, você viu, foi 200. Então, quer dizer, leva todo mundo, como é que vai ficar a minha consciência depois, eu sabendo? Porque eu poderia perfeitamente fingir a demência e tal, vai embora. Mas não é assim que eu funciono, entendeu? Eu preferi anular, né, tive prejuízo, porque você paga um calção lá para poder o bus, né? E teve também a de Oktoberfest. Cancelou? Claro, a Alemanha está pior. A Alemanha está pior. A Alemanha, vi que anteontem ela entrou em alerta vermelho. 2 ônibus lotados, eu precisei cancelar. Nossa. Porque eu falei, não vou nunca na minha vida. Em 2 ônibus lotados, eu não conseguia fazer de pessoas com documento. Então, eu preferi deixar de lado também. Então, quer dizer, e recebi instruções para que até dezembro a gente dê uma acalmada na questão. A Disney também não? Então, as instruções que eu recebi é que sem documento não. É melhor a gente ficar nessa bolha por enquanto. Não, esse é o melhor nisso. Do que você conseguir pegar uma interdição de território. Porque se você for deportado somente, tudo bem, você chega lá e volta. Mas o problema é que você não sabe se você pega uma interdição de território ou não. Então, se você pegar, aí como se diz, né? Um sonho da pessoa tá ali totalmente destruído. É verdade. É muita coisa. Tem muita coisa em jogo para a gente poder brincar. E muitas famílias em jogo, muita gente, muito sonho em jogo para a gente poder ficar brincando. O que eu sempre falo para as pessoas, Ana José, é o seguinte, igual você disse, eu também sou muito comunicativa e eu faço amizade com muita facilidade. Eu encontro gente brasileira para tudo quanto é lugar. E quando eu vejo um brasileiro assim, não é mania de se meter. Quando eu vejo que está fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa assim, fala, gente, por favor, né? Tenta estar perto de policial, tenta falar mais baixo, tenta chamar menos atenção. Porque quanto mais atenção você chama,
nós já não temos uma fama muito boa. E não é só aqui não, viu? Morei 10 anos nos Estados Unidos, tenho um amigo que morou 20 anos no Japão e ele conta histórias assim horrorosas de coisas que aconteceram no Japão com brasileiros, por causa da fama. Ah, porque a mulher brasileira é isso, né? Ah, porque o homem brasileiro é aquilo. Ah, porque não sei o quê, porque brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Então já é ruim pra gente, né, Cleide? A gente já passa por esse, já tem aquele estigma horroroso, né, que a gente tenta mudar de todo jeito. Então, assim, o que você aconselha as pessoas, assim, os brasileiros que estão aqui, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão aqui há um tempo, mas que não têm documento? O que você aconselha para se juntarem aí, alguma coisa que você acha que pode ajudar para poder fazer um movimento, para... Eu acho que se juntar à causa é muito importante, né? Mas como assim, a gente sabe que nós não somos um povo de luta, assim, essa luta, né, de ir para as ruas, mas que pelo menos as pessoas que tiverem dentro ali do critério que eles pedem, né, 5 anos aqui, com criança, escolarizado, aprenda. Primeira coisa, aprenda o francês. Por favor, aprenda o francês. Isso é uma das coisas mais primordiais aqui quando você chega. Então, é chamada integração. Se você aprende pelo menos o francês, você está mostrando que você quer viver no país. Ah, mas eu não quero, quero ficar só 1 ano. Aí fica 20. E fica 20 dentro da irregularidade, né? Então, assim, o que eles pedem aqui? Que você tenha 5 anos de seja ininterrupto, não é bom. Falar pelo menos o francês, né? Ter crianças na escola é uma boa opção. E dê entrada. Dê entrada, faz seu dossiê e dê entrada. As pessoas têm medo de dar entrada, porque falam assim, não, vai saber onde que eu moro, onde isso. Eu falo assim, gente, até parece que ele não sabe. Você tem, às vezes, conta de internet. Você tem internet, tem aluguel, tem telefone, tem tudo. Tudo no nome da gente. Exatamente. É uma falsa ilusão, né? Mas assim, se você... Porque quanto mais dossiê tiver no ofício dos estrangeiros, mais eles vão ter que olhar que a pessoa que está em situação irregular, ela quer se regularizar, ela tem interesse, né? Então, encontrar uma promessa de trabalho, encontrar um meio realmente de mostrar que você está aqui porque você quer se integrar ao país. Você não está aqui só para, como eles falam, viver ao negro. Porque quem lucra mais com essa situação negro são os patrões. Isso é fato. É fato. E a gente não entende o porquê que a política não olha por esse lado aí, porque o patrão está levando a maior dentro disso tudo. Porque ele deixa de pagar as leis sociais, o que ele faz com isso? Ele embolsa. Então, com a lei social não sendo paga, o cofre público leva prejuízo. Exatamente. Então, essa é uma das nossas falas, porque mas assim, não cabe a nós decidir. Mas se a gente reúne, por exemplo, a gente até criou ano passado um comitê latino, onde a gente era 10 países da América do Sul juntos. Foi um marco na história. Então a gente era todo mundo ali reunido, mas a gente estava reunindo na Igreja Católica, o padre tinha cedido um espaço para a gente estava tendo reuniões lá, e de repente um chileno que com documento fez uma grande merda lá e acabou que o padre não deixou a gente continuar reunindo lá, né? E a gente precisou sair, então a gente perdeu esse noio, vamos dizer assim, que a gente é mais onde se reunir. Mas estava sendo muito interessante a gente ter os países da América do Sul junto, porque a gente também é uma força, é uma potência. E aí vocês debatiam o que nessas reuniões? Então, nem é debater, a gente procura estratégias realmente, né? O que a gente pode estar fazendo para levar num encontro com políticos, né? Porque a gente visita todos os partidos, né? E aí, cada vez que você vai, você tem que ter uma coisa nova para poder estar apresentando. Nada mais é novo, né? Tudo agora está passado mesmo. Mas está sempre mostrando para que a gente está aqui, que a gente precisa do apoio deles, né? E o pessoal da América do Sul, alguns países da América do Sul entram aqui como refugiado, o que não é o caso do nosso país. O nosso país também tem refugiado, tem. A gente pode pedir refúgio, pode. Mas aí você tem que ter mais gente, é um negócio muito difícil você conseguir um asilo aqui, né, como brasileiro. Porque o nosso país não é um país que vive em guerra, não é um país que oferece perigo para as pessoas, né? A gente tem as nossas leis também que funcionam, vamos dizer assim, na medida protetiva e tudo. Mas muita gente também se deixa pelo disse, não sei se você lembra, não sei se você já estava aqui, na época que isso me deixou muito triste. E para as nossas movimentações, ninguém ia.
mas passar o dia inteirinho de frente o Petit Chateau na época, que era onde dava entrada para os refúgios, as pessoas estavam ficando. Ao ponto de a gente ter feito uma live com a Juliana, que o ofício dos estrangeiros veio pedir. O ofício não, lá como que chama lá? O negócio dos imigrantes, dos refugiados. Esqueci o nome agora. Veio falar com a gente que os brasileiros não podiam estar animados daquele jeito. Porque não entra, o brasileiro não entra para essa categoria, gente. E tava tipo assim, tirando o tempo deles, fazendo eles gastarem tempo, para depois ter uma recusa. Eles não podem também dizer não. Se você chegar lá e falar, eu quero abrir uma pedida de proteção, eles não podem te falar não. Mas eles já sabem que nas etapas que vão passando, na última etapa você vai ser negado. E se você for negado, você já está expulso, já está lascado, né? Então, não entendi, foi feito, mas porque... Não, eu lembro que muitos brasileiros pediram refúgio mesmo. Eu faço mesmo. Mais de 2 mil. Mais de 2 mil. Isso por quê? Grupo de WhatsApp lançado, porque na época foi justamente isso, sabe? Sim. Alguém de um WhatsApp, não sei quem, nem de onde, lançou que o brasileiro podia e os brasileiros foram. E eu gritando, não adiantava nada. E eu não tive apoio também de ninguém que pudesse vir, entendeu? Esclarecer. Mas José, será que não está faltando uma voz ativa nas redes sociais também? Talvez apoio mesmo. Eu falo do apoio, tipo, existem inúmeros grupos de brasileiros também, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Às vezes, quando acontecer esses pontos específicos de você gravar ou fazer uma live e compartilhar também esses grupos aí, e compartilhar para alcançar mais pessoas. Na época a gente até fez, né? Mas é que não era o que eu tô te falando, né? Eu só faço se for eu que for o cabeça do negócio. Não for eu, não faço, entendeu? Então, assim, faz. Mas faz com veracidade. Sim. Igual agora, por exemplo, a menina veio falar comigo, Maria José, eu tô indo, comprei olha só que lindo. Eu comprei a passagem de volta de Flixbus para Amsterdã. Eu tô indo no final de semana. Você acha que tá no perigo? Eu falei, eu não iria. Sobretudo Flixbus, eu não iria nunca. Pra que você vai lá agora, nesse momento? Aí foi falar com uma pessoa aí, que é o sabidão do mundo, aí mandou o print. Aqui, ó, a pessoa mandou isso aqui, que os brasileiros são muito fofoqueiros. Pelo que eu sei, é só a Alemanha que está com fronteira fechada. Então tá, falei, então, minha filha, vai com Deus. Faça o que você quiser. Eu não estaria, mas se você quiser, vá com Deus. Tá? Não, eu sempre falo que o ego atrapalha muito a vitória, né? É muito. O ego, assim, porque todo mundo quer sempre estar à frente. Ao invés de ter uma união para todos ganharem, né? Tem sempre todo mundo querendo que o ego seja maior do que, né? É igual você disse. Eu ajudo você, mas eu quero ser o cabeça do negócio, eu quero aparecer na frente. Gente, que um apareça na frente, mas que todos apareçam juntos depois. Que todos beneficiem. Que todos se beneficiem, não é, né, Cleide? Eu falo assim, hoje tem muita gente que tem voz, que pode, né, se unir a esse movimento. E trazer muitas vantagens, não é só para um, não, é para milhares, né? Como você disse aquele dia, as pessoas têm 50 mil brasileiros, mas isso é o que a gente acha que tem. É uma dedução de 50 mil brasileiros, né? Quando eu falo isso porque quando o George Bush, antes de sair dos Estados Unidos, que foi quando eu me legalizei, ele foi tão assim ruim que ele falou, eu vou sair, mas eu não vou deixar regularizar todos os indocumentados. Não era só brasileiros, não. Na época eu estava arrumando a minha documentação. Então era um prazo de 6 meses para sair o documento. Ele foi lá e jogou uma lei em cima, porque ele ia sair, quem ia entrar? Barack Obama. Todo mundo apaixonado no homem. Então ele sabia que o homem ia chegar abalando. Ele foi e jogou uma lei. Naquela lei descobriu tanto brasileiro, cara, que eles nem sonhavam que existia aquela quantidade de brasileiros nos Estados Unidos. O que aconteceu? De 6 meses, no meu caso, de 6 meses pelo documento que era minha patroa, tinha pagado multa para mim entrar, que conseguia, que ia dar tudo certinho. Quando ele viu que o partido dele não ia ganhar, o tal do ego, ele jogou essa lei lá, o meu documento saiu com 3 anos. Não.
E teve muita gente que não conseguiu. É aquela famosa assim, já que eu não vou ficar, Eu vou levar os aplausos, não né? vou levar os aplausos, eu não vou deixar o outro lá, que é partido contrário meu, levar esse. Porque foi bem assim, ele queria regularizar todo mundo para ele ganhar a eleição. E não vamos longe sobre esse tema de ego, não. Assim, e também de egoísmo. Eu tenho uma história de uma menina aí, a família se regularizou, e ela descobriu aquela questão de que um documentado ele tem uma pequena cota aí de que você pode ir à faculdade, né? Se você estudou aqui, você sabe, até 18 anos você pode ir na escola, depois de 18 você não pode mais, né? E a menina descobriu que dava para fazer, né? Mesmo você ter uma cota pequena, mas dava para poder conseguir. Mas eu pedi tanto para ela vir partilhar com a gente, eu vou, mas sabe que eu vou, mas não, só para dizer que não vou? E vazou, sumiu. E o marido tinha conseguido a regularização também pelo trabalho. Ele disse, olha, vem ajudar a gente, passar como é que faz, né? Ensinar o povo. Exatamente, Porque eu não sei, então eu só sei falar, mas eu não sei te passar direitinho como é que tem que fazer. Vamos ensinar o caminho das pedras, já que você passou para a outras pedra, pessoas. vamos passar o caminho das pedras. Não, a gente vai vir sim, a gente vai vir. Só vim na primeira reunião, depois não quis mais saber. Então, aquele negócio, quando eu já tenho meu documento, que eu já passei, não, eu já tenho, se fio, você. Cara, mas se eu puder facilitar com o meu irmão, por que eu não vou facilitar? É aquela famosa história, né? Eu passei, você também tem que passar, pra você poder ficar mais maduro, você saber como que é isso aqui. Gente, o nosso dever cristão é não deixar que o outro passe pelo que nós passamos. É porque senão já passamos, né? Nós já passamos, já superamos aquilo, então vamos estender a mão, né? Então, assim, eu falo sempre, tem gente que me pergunta, né, mas você está aqui há tantos anos e não tem seu documento, porque a gente não sabe da história. Eu falo, pois é, não tem ainda. Porque, assim, você vê também que as pessoas torcem contrário, né, tipo assim, nossa, mas tá aqui há tantos anos e não tem documento ainda, né? Mas não sabe da sua história que você fez atrás e já vem aquele desdém, né? Ou outras pessoas que falam, não, não vai ter de novo, não vai conseguir de novo, não, porque já teve uma vez, não vai conseguir de novo, não. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ter conquistar de novo. Com certeza vai. Eu tenho essa certeza absoluta, porque o Deus que eu sirvo é um Deus fiel. E porque eu luto. Porque eu não estou esperando cair do céu também, né? Eu estou ali lutando realmente. Você tem medo. Ó, eu já fiz uns 3 ou 4 filmes. Você ganhou dinheiro, não ganhou dinheiro, não. Eu tô lá com a minha cara na tapa mesmo para poder falar, para poder mostrar, entendeu? Sempre que pedem, você pode ajudar nisso assim, em prol da causa? Eu vou, porque eu sei que isso vai favorecer o meu dossiê, mas também o dossiê da minha comunidade dos indocumentados. Então, assim, a gente precisa perder esse medo de lutar por algo que a gente quer. Mas eu tenho que perceber que tem aqui meio na comunidade brasileira, Maria José, tipo, quem já tem documento, eles não querem apoiar, não apoiam a legalização, não apoiam o trabalho em si, porque o comércio. Exatamente, comércio, porque eu já ouvi de uma pessoa, de uma líder influente, falar assim, porque eu sempre fui de estender a mão. Ela, mas você não pode fazer isso porque você vai estar fomentando a ilegalidade. Eu falei assim, cara, parece que você chegou aqui, tinha um tapete vermelho te recebendo, te entregando documento e tudo, só pode, para você ter esse pensamento. Porque, cara, a gente não está chamando novas pessoas para virem para cá. A gente está ajudando quem já está aqui. E, assim, e isso tem muito. Principalmente no meio das pessoas que já estão documentadas. Então é triste ver isso. É triste porque essas pessoas que, igual eu falo assim, ó, salvo uma minoria de 1,2% que chegou aqui por herança, vamos dizer assim, né? Descendência italiana, descendência não sei de onde, mas é uma minoria assim bem quase insignificante. O restante conseguiu um documento, ou foi por casamento, ou foi por reagrupamento familiar, ou foi por 9 bis, ou foi pelo trabalho. Então ele sabe as dores que foi. Porque casamento também não é fácil. Não adianta a pessoa falar, eu casei, todo mundo sabe a dor que é também, às vezes, de casar por um documento. Porque tem muita gente que casa por um documento. Né? Ou compra um casamento, que hoje em dia é muito difícil, mas já aconteceu demais aqui. Ou que realmente a pessoa fala, não, eu vou casar com a pessoa que eu não amo, não, mas eu vou casar com o teu documento. Eu já vi demais. Eu também já vi. Gente, olha, eu vou ficar 5 anos que eu ficar com a pessoa e depois eu tenho documento. Agora não é 5, agora é 8, né? É 8. Já pensou se aguentar a pessoa 8 anos? E outras coisas é o reagrupamento familiar. Reagrupamento familiar é o quê? A pessoa já está aqui, já passou pelas penas e hoje ela pode trazer alguém, se ela tiver 2.080 euros mensal, que pode trazer essa pessoa para ficar na charge dela. Né? Então seria o quê? Uma mãe,
uma esposa, né? Alguém que possa provar um parentesco aí de primeiro grau, vamos dizer assim. Mas essa pessoa já passou pelas pedras do caminho, né? E ela pode fazer por outra pessoa. E aí as pessoas que já passou, ela não entende que quem está chegando agora, ou quem está aqui já. Eu tenho uma amiga que está aqui há 15 anos, eu já teve umas 6 cartas de expulsão e está aqui na regularidade, porque cada um não consegue o documento dela, sabe? Eu fico morrendo de dó. Outra conseguiu agora porque teve uma doença. Tá aqui também há quase 15, 16 anos ou mais, mas teve uma doença e aí teve a carta, né? Você vê, olha a situação das pessoas. Então o outro que conseguiu, quando ele sai dessa situação aí de vulnerabilidade, ele se acha o rei. Então, gente, é isso que eu não consigo entender. Esquece. Hoje em dia, a situação do mundo mudou, né, gente? Mudou tudo. Não foi nem depois do Covid, mas eu acho que de uns 12 anos pra cá o mundo virou. Virou depois da tecnologia, eu acho que virou tudo. Acabou, virou. Então, as pessoas esquecem que quando a gente chegou aqui, eu falo quando eu mesma cheguei, era difícil? Era muito difícil. Mas era menos difícil. Era menos difícil. Porque tinha menos, né? Menos pessoas, menos gente lutando pela mesma coisa. Então a gente se ajudava. Era uma coisa mais solidária. Hoje, a solidariedade, ela esfriou bastante. Hoje não está tendo mais isso, né? As pessoas não estão querendo mais isso. E é muito triste, é muito ruim isso. E não vai acabar. A migração não vai acabar. Vai dar uma dificuldade, mas não vai acabar. Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano migra. E ele tem o direito de migrar. Ele tem o direito. Mas eles vão dar uma segurada porque está demais. Sim, tem isso. Então quem der conta de ficar e de segurar, vai colher um fruto muito bom no futuro. Mas e quem der conta? E tiver as portas fechadas? Então a gente precisa ajudar essas pessoas. E eu falo assim, que eu não tenho medo de estar à frente, porque eu me sinto realmente responsável em ser voz de quem não tem voz. De ser a coragem de quem não tem coragem. Esses que são aí os bambambam, que se acham, eu não estou ali para eles. Eu estou para aquela mulher que nem estudou direito, não sabe nem ler e escrever direito, está aqui para poder ajudar os filhos que estão no Brasil. É verdade. De repente pagar uma faculdade para uma filha que ela não conseguiu nem estudar, ela quer pagar uma faculdade para a filha dela. Mas deixa eu dizer, mas tem uma outra dúvida aqui, mas será que também um dos, talvez, empecilhos também dessa legalização seria o caso de, eu acho que eu acredito que não seja a maioria, mas tem uma parcela de imigrantes que uma vez que consegue, eles trabalham por um período, depois começa a viver por conta do governo. Entendeu? Eu vejo isso também, que às vezes, cara, nós brasileiros somos um povo de luta, entendeu? Se no Brasil a gente rala feito condenado, a gente não está aqui também para passeio. Então, não vamos sujar o nosso nome. E então tem também essa parcela que eu vejo muita gente que acaba de pegar documento, meses depois está na tal da mutuelle. Também tem isso, mas assim, eles não podem fazer diferença também, né, gente? Então, assim, eu já muitas vezes minha cabecinha ferveu assim, de pensar, não, como é que eu não regularizo só os latinos, o povo vai trabalhar, mas eles não podem, né? Então não tem como fazer isso, né? Então tem que ser para todos, igual para todos, né? Mas a gente sabe que uma boa parte aí de algumas outras, né? A gente sabe que tá para isso, né? Não peguei e já vou logo ficar, né? Exato. Então talvez a dificuldade é essa, mas a gente poderia, eu penso, que se a gente se reunisse, tanto os latinos, quando some uma comunidade brasileira, a gente conseguisse fazer um acordo, alguma coisa pra gente, entendeu? De alguma forma. Eu penso que talvez a gente conseguisse, mas é porque não se reúne, então a gente não tem como. Mas, José, nós estivemos fazendo parte de um evento agora, tem 2 semanas, né? Aquele Brasil Week, que teve foi 2 semanas. Está começando agora uma movimentação dos estados do Brasil, trazendo, né, suas riquezas, né, para apresentar para os empresários belgas. O que eu vejo nisso daí? Uma oportunidade se os brasileiros se unissem, uma oportunidade, porque eu estive lá, trabalhei lá e vi as rodadas de negócios que veio Bahia e Pará. Cara,
era uma reunião atrás da outra, falando sobre cacau, falando sobre café, falando sobre isso, falando sobre cachaça, falando sobre aquilo, que não sei o que, blá, 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 blá. Então, trazendo de lá para cá, que eles veem a força que a gente tem também. A gente pode usar isso a nosso favor. Sim. Né? A gente pode usar, porque os estados, eles estão vindo, mas no coquetel que teve lá, a nata, como os outros, tanto da Bélgica como dos brasileiros, consulados e todo mundo estava lá. Por quê? Porque é uma união. Então eu acho assim, que o brasileiro, se ele parar para pensar, ele está começando a ver a força que ele pode ter em qualquer lugar. Porque nos Estados Unidos eles usaram isso a favor. Eles usaram isso porque legumes, frutas, legumes, carne nos Estados Unidos praticamente 80% é do Brasil. E nós temos um país que é rico em tudo, né? Tudo, cara. Então se o brasileiro acordar para ver o quanto nós somos grandes, qual a importância da gente no mundo, a gente não seria subordinado. A gente não estaria passando por tanto perrengue como a gente passa. Era só a gente acordar, entendeu? Mas não é só nós aqui, a gente precisaria de um governo não, sim, lá se a gente acordar aqui, já faz uma diferença, você imagina? Nós, 50 mil, eu vou trabalhar numa cidade do interior aqui, né? Nós somos aqui uma cidade do interior com 50 mil habitantes. Mas aí desses 50 mil habitantes, a gente, cada um quer viver no seu mundinho e não quer se ajudar. Então, por que não é uma Copa do Mundo, né? Vamos fazer uma Copa do Mundo, né? Vamos ter um jogo de futebol e vamos reunir todos os brasileiros. Exatamente, a gente precisa acordar para isso, sabe? E a nossa regularização é isso, a gente precisa vir sim para a luta, entendeu? E se dar as mãos e continuar essa luta aí por uma regularização. O governo está irredutível, ainda mais agora, né? Ainda mais agora, dizendo que não vai haver. Eu ouvi da boca da ex-primeira-ministra, uma mulher muito fria, ela olhar para mim e falar, não vai ter. Onde você não entendeu que não vai ter? Pronto. Ouvi daquele antigo também, do primeiro-ministro, eu esqueci o nome agora, um barbudinho também, que era filho de imigrante. Menina do céu, nunca vi um homem tão frio também. E ele falava para mim, não adianta, vocês podem falar o que vocês quiserem, não vai haver uma regularização massiva. A regularização acontece caso por caso, mas massiva não vai acontecer. É claro que não vai acontecer. O povo tem medo, o povo não vai à rua, o povo não pede. Aí nós vamos lá, vamos fazer uma manifestação. Nós somos 200? O que é 200? Vocês estão falando de 150 mil sem documento, mas só tem 200 aqui, cadê o resto? Não estou vendo. Então a gente vai acordar para isso, entende? É o povo na rua que muda. Não é com vandalismo. Porque quando a gente teve em 2009, não tinha vandalismo. Era o povo na rua. Mas agora o povo teve medo. É o que eles querem, né? Eles querem coagir o povo. Não, eu fico, não assim, mas eu fico falando pelos marroquinos. O marroquino tem medo, né? Não. Quando eles falam o povo, esses dias ali na Praça do Luxemburgo, os ônibus desviaram, porque não tinha como, porque estava louco, não sei o que eles estavam buscando. Mas eles estavam, lotou aquilo ali, assim. Palestina. Eu também. E né, a gente tem então se unir, tentar ver o que o brasileiro vai acordar aqui agora para esse final de ano, para esse resto de tempo que a gente tem aí, né, antes que a Europa feche completamente as fronteiras, né? Exato. E depois que fechar. Maria José, a gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E o Mundo Brasilcast está à sua disposição, se você precisar falar para a comunidade, se você precisar da nossa ajuda, né, Cleide? Sim, exato. Para estar aí divulgando, para estar aí fazendo um movimento junto com você. Dentro das nossas possibilidades, que a gente puder estar chamando outras pessoas também, que possam estar se juntando a você aí nessa luta aí. É aquele famoso, eu não tenho tempo hoje, mas quem sabe amanhã eu tenho. Né? Não é todo dia que a gente não tem tempo. A canseira ela vem, mas eu acho que a paz também, ela precisa vir junto, tem hora, né? Com certeza. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? E as portas aí do Mundo Brasilcast estão abertas. Obrigada por dar voz aí para a nossa luta. Obrigada. E cuidado, gente. Muito cuidado. Agora é o momento de a gente ficar incubadinho, né? Vamos invernar um pouquinho. Vamos engordar um pouquinho, né? Época de Covid. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tudo de bom.